Olá, boa noite. 420 juízes e 1.800.000 processos em tramitação. Esta é a realidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está entre os 11 tribunais de justiça do país que tiveram percentual de congestionamento de processos acima dos 71% da média nacional. Ou seja, a cada 100 processos, apenas 30 são concluídos. Como reverter esta situação e acabar com a lentidão? Uma alternativa seria realizar novos concursos para juízes. Hoje existem 208 vagas em aberto em Pernambuco. Ou quem sabe contratar mais servidores? A tarefa não é nada fácil quando se tem um orçamento apertado de 990 milhões de reais. Este é um dos desafios do novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que há 17 dias tomou posse e quer agilidade no judiciário e uma maior aproximação com a população. O desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, de 58 anos, foi eleito presidente para o biênio 2014-2015. Antes de assumir a presidência, ele ocupava o cargo de corregedor-geral do TJPE. Formado em Ciências Jurídicas pela Unicap, o ingresso na magistratura estadual foi em junho de 1985. Desembargador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo no nosso programa. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de poder participar do seu programa. Olha, a gente já viu aí que o tribunal tem muitos problemas, muitos desafios o senhor tem para enfrentar. E eu começaria abordando o assunto da necessidade de mais juízes. Existem vagas abertas de 208 magistrados. É verdade, esses 208 magistrados faltantes representam 1/3 do quadro de juízes do estado de Pernambuco. Significa dizer que nós precisamos dar continuidade ao projeto do desembargador Jovaldo Nunes Gomes, que iniciou um concurso público que está a ser concluído agora em março, e a previsão nossa é no sentido de serem nomeados 50 ou 60 juízes. Não se sabe ao certo ainda quantos juízes serão nomeados, porque ainda está a faltar uma fase do concurso público. Mas a previsão é de 50 a 60 juízes. A toda evidência, esse número não atende às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. E o que nós estamos a fazer é exatamente deflagrar um novo concurso público antes de concluir este concurso, cuja previsão de término é em março do próximo. Mas por que somente 50 vagas se há uma necessidade de 208? Olha, normalmente, quando se abre um concurso público, são 5.000, 6.000 inscritos. Mas nem todos têm preparo e vocação para o exercício da função jurisdicional. A procura tem sido pequena? A procura tem sido grande, não é? Os inscritos são 5.000, 6.000, mas eles não estão devidamente preparados nem apresentam vocação para o exercício da função. Um outro dado importante, Eliana, é que a magistratura não é hoje atrativa. Os profissionais, os bons profissionais, aqueles que estão devidamente preparados, eles têm condições de trabalhar em outros lugares, sendo mais bem remunerados do que na magistratura. Então, um exemplo disso é que no último concurso, já concluído, foram nomeados 49 novos juízes. Dos 49 novos juízes, 34 tomaram posse. E desses 34, hoje, apenas 32 estão no efetivo exercício da função jurisdicional. Você pode perguntar por que razão 49 foram nomeados e apenas 32 estão exercitando? Porque os outros foram para os seus estados, passaram em outros concursos públicos e estão sendo mais bem remunerados. Então, em média, quanto que ganha hoje um juiz? Assim que ele passa do concurso e assume a função? Líquido em torno de 13, 14 mil reais, líquidos. Não é? E existem empresas privadas, não é? Um executivo de uma empresa de médio porte paga muito mais do que isso. Essa é a grande realidade. Então, não precisa realizar só o concurso, é preciso que se realize o concurso para que sejam selecionados aqueles que estejam dispostos a exercitar a função jurisdicional, recebendo o que recebem. E sabendo que vão ganhar exatamente líquido esse valor, em torno de 13, 14 mil reais. Algo em torno disso. Mas nós estamos com fé firme de
como eu disse anteriormente, de deflagrar esse novo concurso antes de terminar o que está em curso. E ao final dos 2 anos de gestão, eu tenho a impressão que cada comarca, cada cidade, cada município do estado de Pernambuco estará com o seu juiz. Isto é fundamental. O município... Exato, porque tem juiz hoje que acumula 2, 3 comarcas. No Alto ele não consegue nem, na realidade, não é pondo em xeque o trabalho dele, mas ele assumindo 2, 3 comarcas, fica muito difícil ele conseguir dar conta e trabalhar como tinha, desenvolver um trabalho bom, como se ele tivesse assumindo apenas uma comarca. Pois é, a realidade é que o juiz não consegue fazer bem feito em nenhuma delas. O juiz hoje no Alto Sertão do Pajeú, ele acumula 3, 4 comarcas. Um dia eu chamei esse juiz de asfalto, porque ele vive dentro de um automóvel de uma cidade para outra para resolver os problemas e não resolve os problemas. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, a magistratura pernambucana tem dado uma resposta significativamente positiva. Por quê? O ano passado, por exemplo, 723 mil processos foram baixados, definitivamente resolvidos, ao passo que 441 mil processos novos foram distribuídos. Então, esses dados do ano de 2013, e é importante que o cidadão pernambucano saiba disso, são dados importantes que estão a revelar a importância fundamental do trabalho que está sendo desempenhado pela magistratura pernambucana, apesar de todas essas dificuldades. Agora, apesar de você ter colocado que houve um avanço de 2012 para 2013 em relação aos processos que foram concluídos e o Conselho Nacional de Justiça diz aí que o desempenho do judiciário em Pernambuco ainda está ruim, né? Porque existe uma grande quantidade de processos em tramitação e muitos processos antigos. É verdade, eu posso esclarecer isso. É que os números que foram veiculados em 2013 dizem respeito ao ano de 2012. E os números do ano de 2013 serão divulgados agora em 2014. Então, em 2014, o CNJ irá divulgar uma queda no percentual da taxa de congestionamento do Estado de Pernambuco de 84% para 72%. Isso é significativo. É bom? Esse percentual é importante? Não, esse percentual é muito grande ainda. Nós precisamos avançar muito. Mas ele revela uma reação importante da magistratura pernambucana. Reduzir de 84% a taxa de congestionamento para 72% é algo muitíssimo relevante para a magistratura de Pernambuco e para o povo pernambucano. Para que as pessoas possam entender, isso significa a quantidade, não 72%, mas é uma quantidade grande de processos que estão em tramitação, que não foram concluídos e que muitas vezes eles não são concluídos, não só pelos prazos, né, que eles têm que ser que tem que ser obedecido de acordo com a lei, mas pela necessidade de mais juízes, ou seja, pela falta de juízes. Eu não tenho dúvida que a falta de juízes contribui para este percentual, evidentemente. Se nós tivermos em cada município um juiz, é evidente que essa taxa será reduzida drasticamente. Mas é importante trazer para o teu telespectador um dado relevantíssimo. É que de todos os processos do Estado de Pernambuco, no primeiro grau, 62% desses processos dizem respeito a executivos fiscais. Ou seja, a prefeitura, são processos que envolvem os créditos dos municípios, os créditos dos municípios. Então são eles que estão engarrafando. Então, fundamentalmente, eles estão engarrafando, mas nós já deflagramos no ano passado, com a colaboração da presidência, com o desembargador Jovaldo Nunes e comigo na Corregedoria Geral, nós conjuntamente deflagramos um projeto, um processo de agilização dessas varas de execução fiscal. E isso está dando um resultado importante. Presidente, o senhor falou, assim que o senhor tomou posse, que uma possibilidade, uma das talvez estratégias para tentar diminuir essa quantidade de processos que estão para serem julgados, que estão em tramitação, seria os juízes passarem a trabalhar 2 expedientes.
Isso é algo que pode acontecer, e se isso acontecer, vai se mexer no orçamento, que já é apertado? Eu estou absolutamente convencido de que o cidadão, que é o principal destinatário do serviço judicial, ele precisa desse serviço nos dois expedientes. Agora, se o nosso orçamento hoje não permite que isso seja feito, é preciso que haja uma interação, um contato harmonioso de entendimentos com os outros poderes do Estado para que o orçamento possa permitir passos mais largos. O que não pode acontecer é o cidadão estar limitado a receber o serviço judicial apenas em um único expediente. Nós estamos trabalhando essa hipótese e, em havendo necessidade de uma ampliação, de um reforço do orçamento, nós, a toda evidência, iremos bater a porta do Executivo para revelar essa necessidade, que não é minha, não é sua, mas é da sociedade pernambucana que nos remunera. Ou então não se mexer no salário, né, se acrescentar algumas horas extras, né, pelo valor, já que a questão do orçamento é tão pequena, é um orçamento pequeno. É muito pequeno. Para você ter uma ideia, dos 990 milhões do Tesouro Estadual que serão repassados ao Poder Judiciário, 82% desse valor estarão disponibilizados para pagamento de pessoal, apenas pessoal. 990 milhões, 82% para pagar os servidores e os juízes do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Poder Judiciário. Quer dizer, resta muito pouco para nós fazermos o que é preciso fazer. Agora, um momento como este, de dificuldade, é preciso que nós elejamos prioridades. Preciso que se estabeleçam as prioridades. E as prioridades, evidentemente, passam pelo provimento dos cargos vagos de juiz, mas mais do que isso, essas prioridades estão a apontar a necessidade de nós expandirmos o chamado processo judicial eletrônico, que dá mais celeridade, que dá mais presteza, mas mais do que isso, dá mais segurança também. Então é um objetivo nosso, é uma meta nossa, expandirmos o processo judicial eletrônico, que foi criado, trazido para Pernambuco na gestão do desembargador José Fernandes de Lemos, e hoje esse processo está sendo utilizado nos juizados especiais e nas duas varas de execuções fiscais. E que tem agilizado muito muitos processos. Agora, desembargador, nós falamos em juiz, da necessidade de juiz, da questão eletrônica, dos processos, que isso dá realmente mais agilidade, mas a gente não pode esquecer também do servidor. Né? Porque só o juiz sozinho, ele faz uma parte, mas ele depende muito do servidor. E aí, com mais 208 juízes, há necessidade também de mais servidores. Olha, o desembargador Jovaldo Nunes Gomes, na gestão que terminou agora, no dia 10 de fevereiro, ele criou algo em torno de 2.000 cargos para servidores. Ele lotou as unidades judiciárias com um mínimo de servidores. Mas nós precisamos ainda avançar mais. É preciso fazer ainda mais. Então, havendo necessidade, nós deflagraremos também concursos para ingresso no Poder Judiciário, porque o juiz sozinho não faz nada, Eliana. O juiz sozinho, ele não atende às necessidades da população. O servidor é fundamental. Eu costumo dizer que o coração de qualquer instituição, não é só do Poder Judiciário, qualquer instituição desta televisão, o coração é o ser humano. É a pessoa que está ali no dia a dia trabalhando. Então nós precisamos voltar os olhos para o servidor e para o juiz para melhorarmos as condições dessas pessoas. Porque se elas estiverem felizes, se elas estiverem bem remuneradas, estimuladas, elas irão trabalhar melhor. E, ao fim e ao cabo, o beneficiário será o cidadão pernambucano. Cidadão pernambucano. Bom, no próximo bloco, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco explica como pretende aproximar, fazer com que o Poder Judiciário se aproxime da população. E como que a população vê esse tribunal, né? Será que muitas pessoas têm medo dos juízes ou considera a instituição inacessível? Nós voltamos daqui a pouco.
Ponto de Vista recebe hoje o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves. Em pauta, os desafios do Poder Judiciário de Pernambuco. Desembargador, nas últimas semanas, várias instituições começaram a visitar as unidades prisionais do Estado. Pernambuco já teve um sistema carcerário que foi considerado o pior do país há alguns anos. Agora está sendo colocado como o quinto, mas de qualquer forma nós temos tido muitas rebeliões e muitas denúncias, descontentamentos por parte de quem está preso. E denúncias dos familiares também. Qual que é a posição do Poder Judiciário com relação a essa situação de superlotação, de crimes, de morte, de violência dentro dos tribunais, dentro dos presídios? É muito oportuna a sua pergunta. Veja, o Estado precisa cuidar da construção das unidades prisionais e da situação dos presos. O Poder Judiciário precisa cuidar da solução dos processos. Eu estou absolutamente convicto de que o Estado tem deflagrado algumas medidas importantes. A PPP de Itaquitinga, por exemplo, infelizmente a construtora que ganhou a PPP faliu. Isso é uma coisa que é alheia à vontade do governante, evidentemente. Exato. Mas já tem 80% Itaquitinga construídos, né? Para além disso, Santa Cruz do Capibaribe, Tacaimbó, também a previsão é de conclusão dessas unidades prisionais neste semestre. Não é? E Araçoiaba, o complexo também prisional de Araçoiaba, mas aí ainda precisa deflagrar o processo seletivo. O que eu quero dizer é que o Poder Executivo tem voltado as suas atenções também para esta situação. E nós, do Poder Judiciário, também estamos preocupados com a situação dos processos em andamento. Nós temos um percentual elevadíssimo de presos provisórios. Os presos não podem permanecer durante muito tempo provisoriamente num presídio. É preciso que o Poder Judiciário assuma essa responsabilidade e agilize o julgamento desses processos para que os provisórios passem a ser presos condenados. E se não houver prova para a condenação, que ele seja absolvido. O que se não admite, o que é incogitável, é a permanência durante muito tempo de um preso provisório. Nós estamos cuidando disso, Eliana. Mas a gente cai naquele velho, no problema da falta de juízes, por isso de tantos processos, também, de muitos presos que ainda não foram julgados. É evidente. Nós temos hoje pouco mais de 400 juízes em atividade e nós temos 208 cargos vagos de juiz. Isso representa, como eu disse anteriormente, 1/3 do quadro de magistrados do Estado de Pernambuco. Há 2 anos o governo do Estado lançou um livro que isso não foi divulgado, o livro, foi divulgada a informação que existia esse livro, mas esse livro é destinado aos juízes justamente para, na hora de julgar, será que eu vou dar liberdade a determinado detento, saber se ele tem outros crimes pendentes, porque muitas vezes hoje você pega um preso, ele está respondendo 3, 4, 5, 6, 10, 12 processos. Aí naquele ele ganha liberdade, muitas vezes ele ganhava liberdade, ia para a rua, mas na realidade tinham mais processos pendentes e que deveria continuar cumprindo pena. Olha, há um programa no sentido de permitir a realização de um mutirão carcerário, que deve ser realizado no final de março, começo de abril. Não há uma data ainda pré-estabelecida, mas nós estamos estudando isso. Fazer um mutirão carcerário para permitir exatamente a identificação desses problemas. Aqueles presos que já são condenados e estão com processo em aberto também. E aqueles presos que são provisórios, significa dizer, eles não têm condenação. Nós iremos identificar esses casos com o auxílio, evidentemente, do governo do Estado, dos órgãos competentes, para resolvermos essa problemática, que é uma problemática séria. Agora, vamos combinar uma coisa, e o telespectador precisa saber disso. A gente só resolve o problema da criminalidade com educação e com prisão. Eu estou convencido disso. Se nós educarmos as nossas crianças, como tem sido feito aqui em Pernambuco, em médio prazo, não precisa longo prazo,
esse problema da criminalidade estará reduzido sem a mais mínima dúvida. Mas quando há o crime, sobretudo e fundamentalmente os crimes dolosos contra a vida, é preciso que aquele que praticou o ilícito penal seja preso. Eu estou convencido disso. Agora, com esta política de prisão, que eu acho importante, para além da educação, em 2 expedientes, eu acredito muito nisso, sempre defendi isso, a criança chegar a estudar de manhã e de tarde, porque ela não vai ter tempo para entrar na droga, ela vai ter... Ficar perambulando pela rua, né? Perambulando assim. pela rua, ela vai estudar, ela vai praticar esportes dentro da escola. Isso está acontecendo em Pernambuco. Mas é fundamental que se diga que se nós estamos a adotar uma política de prisão, é preciso que os estabelecimentos prisionais sejam mais bem cuidados, para que não haja violação de direitos humanos no interior dos presídios, porque a violação de direitos humanos no interior do presídio gera violência. E essa violência não fica só no interior dos presídios, mas vão para além do interior dos presídios. Porque essa superlotação e a forma como que eles estão vivendo lá dentro não se justifica e não se pode, porque eles saem de lá, isso eu já ouvi de vários presos, infelizmente, eles saem de lá pior do que como eles entraram, revoltados. Isso tem estudos científicos nesse sentido. Então nós precisamos cuidar. Educação, nós precisamos cessear a liberdade de quem comete crimes, mas nós não podemos descurar das condições de vida dos presos nos interiores dos estabelecimentos prisionais. Esse recado vai direto para o governo do Estado. Agora, desembargador, nós temos no Estado muitos juízes que são ameaçados, seja qual for o motivo, e que vivem hoje com escolta policial, com segurança, com sigilo, levando uma vida que, embora do lado de fora dos presídios, mas como se estivesse bem num presídio cercado de segurança. Existem juízes que estão com segurança. A atividade jurisdicional é uma atividade difícil, né? O juiz, ele aplica o direito no caso concreto para evitar os conflitos de interesses, visando a paz social. Mas sempre que o juiz condena alguém pela prática de um ilícito penal, ele vai sendo visado. O juiz é um homem visado, porque ele não julga empatado o processo. Ele, quando julga, é a favor. Ele dá direito a uma parte e diz que a outra parte não tem direito. Isso gera algumas inquietações e muitas vezes os juízes precisam de uma segurança pessoal. Em Pernambuco nós temos 3 casos de juízes com segurança pessoal porque estavam sendo ameaçados. Nós temos no tribunal uma comissão de segurança, que é presidida por desembargador e também composta por policiais militares, que cuida, essa comissão, exatamente de examinar aqueles casos que estão efetivamente a exigir a colocação de uma segurança para os magistrados. Nós temos 3 juízes nessa condição. Agora, presidente, como é que o senhor pretende aproximar o Poder Judiciário da população? Olha, isso aí é uma meta importantíssima, porque o juiz, eu costumo dizer, presta um serviço público. E o principal destinatário desse serviço público é o cidadão. Então, nós, juízes, não podemos estar distanciados do povo. Ao contrário, precisamos estar próximos ao povo. O cidadão pernambucano, e aí eu peço licença para dar esse recado para o cidadão, olhando para o cidadão, ele precisa ter a consciência de que o juiz existe para resolver os seus problemas. Não tenha medo do juiz. Pense no juiz, olhe para o juiz como um cidadão que recebe do Estado para compor os conflitos de interesses, aplicando o direito, fazendo justiça na busca da paz social. Mas, desembargador, por um lado, esse pensamento é o senhor que defende, mas existem muitos juízes ou desembargadores que talvez não ajam, que não pensam assim. Não. E aí a população muitas vezes tem receio, não é atendida, leva chá de cadeira, quando procura, acaba sendo uma autoridade judiciária que é inacessível, que as pessoas
não consegue chegar. Mas olha, no estado de Pernambuco os juízes já estão convencidos disso. Às vezes é o próprio advogado que reclama, né, que tem um processo, mas que não consegue chegar porque, tudo bem, a gente às vezes entende que o juiz está assim, sobrecarregado de atividades, mas a gente torce para que isso mude. E vai mudar, já está mudando, não é que vai mudar, já está mudando. O juiz tem consciência de que precisa estar próximo do cidadão, próximo do advogado. Nós travamos o mesmo combate, o advogado, o promotor público, o juiz, o defensor público, todos nós travamos o mesmo combate, que é o de prestar um serviço ao cidadão na busca da paz social. Um cidadão que tem paz social é um cidadão mais feliz, vive melhor. Vive melhor. Desembargador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O nosso tempo chegou ao fim, mas a gente assim, deseja sorte nesses 2 anos e muito trabalho. A gente espera que o senhor possa voltar aqui para dizer, olha, Eliana, tudo aquilo que a gente prometeu no começo da nossa gestão, a gente conseguiu cumprir. Muito trabalho eu terei. Agora sorte, vou pedir a Deus também para que Ele permita que nós possamos fazer aquilo que nós pensamos em fazer. Com certeza. Mostrar o judiciário ao povo. Essa é uma oportunidade que você me dá de trocar algumas impressões para que o cidadão conheça a atividade judicial, o que nós somos capazes de fazer e o bem que o juiz pode trazer para uma coletividade. Ok. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Continue com a gente. Daqui a pouco, às 9h20 da noite, a TV Tribuna transmite ao vivo o 50º baile municipal do Recife. A chegada dos foliões até os bastidores, você vai ver tudo aqui no canal da gente. Um bom fim de semana para você e até a próxima semana.